Boa tarde a todos. Daremos início, então, à nossa segunda palestra do dia. Está aqui já o vereador Silvio Santo. Ele está em seu segundo mandato no município de São José dos Pinhais, é formado em administração de empresas e fez pós-graduação em engenharia da produção. É católico, esposo de Daniele Lacerda, pai da Maria Clara e da Cecília. Atualmente é presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de São José dos Pinhais e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, do qual é idealizador. Uma das características do seu mandato é o trabalho técnico e estratégico, mirando sempre a efetividade na entrega de resultados para o município. Sendo adepto da tese que as palavras comovem, mas o testemunho arrasta, acredita que a mudança acontece pelo exemplo. Tem ainda como principais bandeiras a valorização da vida, da instituição familiar e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigado. Gente, uma boa tarde a todos vocês. Eu quero trazer aqui uma saudação da cidade de São José dos Pinhais, a todos os cidadãos aqui de Matinhos, e dizer que constantemente nós estamos por aqui, não é verdade? Eu tenho dito que Matinhos é um lugar de ser feliz, é onde as pessoas vêm para passar momentos de lazer, de entretenimento, descansar, se preparar para o dia de amanhã. O desgaste que nós temos nas outras cidades e outros municípios, no nosso dia a dia, no nosso afazer, em tudo aquilo que a gente tem, às vezes a gente precisa vir aqui para a região das praias, descansar um pouco, recuperar as energias, né, e voltar para dar continuidade aí às nossas atividades diárias, às nossas situações e procurar resolver os nossos problemas também. Então eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite aqui da Câmara Municipal de Matinhos, o presidente Mário Braga. Também quero agradecer muito mesmo a vereadora Nívia Gurski, né, e as suas assessoras, a Juliana, a Kelly, porque estiveram com a gente o tempo inteiro, pedindo as informações, contribuindo com as informações também, falando sobre o evento. E, acima de tudo, a todos vocês que estão aqui presentes e as pessoas que estão nos acompanhando remotamente, né? Meu muito obrigado pela audiência, é uma honra muito grande e quero parabenizar a organização do evento aqui, porque falar das cidades eu entendo que com certeza nesse tempo se faz muito necessário. É na cidade onde a vida acontece de fato, nós dizemos, é onde nós pisamos no chão. O Estado, a União é mais abstrato, mas o município é onde a vida tem de fato seu valor, onde ela acontece, os desafios acontecem. Então, vamos falar um pouquinho disso, mas eu quero trazer aqui como proposta uma partilha da minha atuação como vereador aqui na cidade, ali na cidade de São José dos Pinhais. Eu estou no meu segundo mandato, como foi muito bem conduzido aqui já pela cerimonial, e eu não esperava ser vereador em São José dos Pinhais, eu não tinha a intenção de me envolver com questões políticas, eu era meramente um pai de família, um esposo que tinha um emprego, que ia para a igreja, participava da vida da comunidade e voltava para casa, gostava muito de falar sobre Deus, mas nunca imaginei que um dia eu estivesse na política. E uma curiosidade é que em 2012, quando eu trabalhava no setor de vendas de uma metal mecânica, eu fui dispensado do quadro de funcionários, a minha filha estava recém-nascida. Eu até me lembro que os meus amigos da época falaram assim: o que você vai fazer agora? Em 2012, o que você vai fazer agora? Sua filha é recém-nascida, o mercado está complicado, crise no mercado aí de automóveis, né? Principalmente
naquela ocasião, no setor de agricultura também, e feriu diretamente a estamparia pesada, a área que eu trabalhava. E foi interessante que isso foi mais ou menos em setembro, e naquele ano foi um ano eleitoral, um ano de eleições. E eu comecei então a distribuir currículos para encontrar uma nova oportunidade no mercado. Quando foi em dezembro, o prefeito eleito de São José dos Pinhais mandou me chamar e disse que tinha uma proposta para mim, queria que eu trabalhasse com ele na prefeitura. E o mais interessante foi que eu nunca tinha conversado com ele, não o conhecia pessoalmente, tampouco tinha pedido votos para ele nas eleições. Aquele chamado, naquele momento, eu fiquei desconfiado. Eu pensei, será que isso é sério? Vindo de políticos, né? Eu falei, será que isso é sério? E eu então fui meditar sobre aquela proposta, conversar com a minha esposa, para saber se eu aceitaria ou não aquele convite. Mas depois de ter passado por um processo de discernimento espiritual, natural, chegamos à conclusão de que, de fato, era o caminho pelo qual eu deveria percorrer. Então, eu aceitei o convite, comecei a trabalhar na Prefeitura de São José dos Pinhais como administrador regional, em uma subprefeitura. Foram 4 anos de experiência, e esses 4 anos de experiência, quando estavam encerrando ali, eu já estava me preparando para sair do setor público. Eu não queria continuar, porque eu fui um pouco perseguido, a situação lá não foi muito fácil, né? E eu pensei, agora estou pronto para voltar para a iniciativa privada e dispensar o trabalho como servidor público. E então alguém se levantou e disse assim, nós queremos que você seja candidato a vereador. Eu falei, não, por favor, isso não. Não quero. E foram aproximadamente uns 6 meses de discernimento para chegar à conclusão e aceitar, deixar o meu nome à disposição para um cargo de vereador em São José dos Pinhais. Mas, mais uma vez, fui convencido, e eu sempre digo que esse convencimento ele veio espiritualmente. E aí, fui candidato, e para a graça de Deus eu fui eleito, primeira vez, candidato e eleito. E começou então uma nova história no Legislativo em São José dos Pinhais. Mas então aqui é só essa breve introdução para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, saber quem é o Silvio Santo, que não é o Silvio Santos da televisão, vai, não tem dinheiro, né? Então, eu sou simplesmente né, esse menino que conta essa história de humildade aí, com toda a humildade aqui para vocês. E ser vereador na cidade de São José dos Pinhais é uma grande responsabilidade, assim como é aqui em Matinhos e em todos os mais de 5.000 municípios do Brasil. E para dar continuidade então aqui no nosso bate-papo, na nossa partilha, eu gostaria de pedir aí que ele passasse para o próximo slide, para que a gente vá avançando aqui, não se perca. Aqui nesse momento seria sobre mim, mas eu já fui muito bem apresentado, aqui o meu mandato, né, a minha formação, então se você puder dar continuidade passando para o próximo. Aqui algumas características do meu trabalho, né, desde o primeiro dia na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, eu procurei fazer um trabalho técnico, montar uma equipe técnica e pensar como que esse trabalho poderia dar frutos a médio e longo prazo. E dessa maneira a gente está trabalhando lá. As minhas principais causas de atuação em São José dos Pinhais é a valorização da vida, da família e a defesa das pessoas com deficiência. Vamos em frente lá. Aqui vocês acompanham a foto da minha família, né? Eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a cidade de São José. Acredito que a maioria de vocês já conhecem aí as montadoras da cidade de São José dos Pinhais, né? Mas tem algumas outras particularidades que talvez ilustrem um pouquinho de onde que eu venho, qual é a cidade que eu estou trabalhando, para que sociedade eu estou trabalhando. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Obrigado. São José dos Pinhais, ela tem um dos maiores índices de crescimento econômico do estado do Paraná. É uma cidade próspera, né? Graças a Deus, é um belo município. Ela tem uma localização estratégica, nós somos permeados ali por 3 rodovias que dão acesso, né,
importantes terminais, inclusive aqui o Porto de Paranaguá, o Porto de Itajaí. Então, essas rodovias que passam pela cidade de São José dos Pinhais, que nos levam a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a São Paulo, torna São José dos Pinhais um município importante no cenário geográfico no estado do Paraná, inclusive como atração de investimentos. É um município que tem sido considerado sempre como município potencial para investimentos. E uma das características das provas são as montadoras que lá estão, né? Estamos chegando agora em 2021 a marca de 329 mil habitantes. Então estamos aí, acho que é o 6º município no estado do Paraná em população. E uma das cidades mais ricas. Tem gente que diz assim, né, principalmente quem mora ao entorno ali de São José dos Pinhais, na cidade de Piraquara, né, e outros Pinhais, outros municípios ali circunvizinhos, eles dizem que São José é a prima rica, né? Mas eles às vezes não sabem a dificuldade que nós temos, né, e toda a despesa que existe em São José dos Pinhais. Mas a gente também, de certa forma, fica feliz. Temos a 3ª maior arrecadação de ICMS do estado do Paraná, em detrimento, inclusive, das montadoras. E somos o 3º polo automotivo do Brasil. Isso dá um certo destaque na cidade de São José dos Pinhais também. E é a sede do Aeroporto Internacional Afonso Pena, que é o principal terminal aéreo do estado do Paraná. Alguém poderia dizer que São José dos Pinhais é a cidade do perfume, porque nós temos lá o Boticário, né? Outros dizem que nós somos a cidade do avião, mas talvez a melhor característica para a cidade de São José seria a cidade onde vivem as pessoas, a cidade das pessoas, né? Temos o 2º maior PIB per capita da região metropolitana de Curitiba. Atualmente está em torno de R$75 mil per capita o PIB de São José dos Pinhais, da última atualização pelo menos. E está entre as 100 cidades mais desenvolvidas do Brasil. E ocupa a 1ª posição da região metropolitana de Curitiba na produção de hortícolas. Nós temos 946 quilômetros quadrados de extensão territorial. A extensão territorial da cidade de São José é 2 vezes a extensão do município de Curitiba. E isso nos traz grandes desafios. Aqui está já narrado aqui no slide algumas das empresas que lá estão e que potencializam um pouco desse município, aonde eu vivo há mais de 20 anos, aonde eu me casei, aonde, né, nasceram as minhas filhas. Uma cidade que eu amo e que fui muito bem acolhido quando cheguei lá do Mato Grosso do Sul, jovenzinho, sozinho, sem família. Não que eu não tenha família, né? Eu tenho família, mas eles estão lá no Mato Grosso do Sul e eu estou aqui no Paraná sozinho. Hoje eu constituí família porque me casei, encontrei minha esposa na igreja, em um grupo de jovens, e somos muito felizes, graças a Deus. Mas quando nós falamos aqui de São José dos Pinhais, com todas essas características, talvez alguém que esteja me ouvindo pense: eu vou morar em São José dos Pinhais. Que cidade maravilhosa é essa? Que lugar é esse, não é verdade? Até parece que nós não temos problemas e não temos desafios, mas nós temos e temos muitos. Então eu gostaria de seguir então com os slides aqui, se puder lá o Andrei me ajudar. Isso. São José procura então esse equilíbrio da cultura, do turismo, que é permeado pela indústria, a agricultura e o meio ambiente. É preciso que haja esse equilíbrio, então, para que o município caminhe bem e a gente consiga desenvolver cada vez mais São José. Desses 946 quilômetros quadrados de extensão territorial, a cidade de São José está ocupada aproximadamente 23% a 24% é território urbano e mais de 70% ainda é área rural. Isso faz com que a cidade de São José seja uma grande produtora de hortícolas, de hortifruti granjeiros ali, e consegue então essa marca de ser o primeiro aí no estado, na região metropolitana pelo menos, de produtividade de hortícolas.
com essa característica de São José dos Pinhais também vem vários desafios ali que nós precisamos vencer diariamente. Isso nós vamos seguindo aqui conforme os slides vão passando. São José também, desde o início ali, há muitos anos atrás, vieram para São José a imigrantes europeus que foram formando a cidade de São José. Então nós temos lá a colônia Murici, que é formada pelos poloneses, é uma região de São José dos Pinhais muito bonita, muito bacana, muito acolhedora, né? Os poloneses eles têm a sua própria cultura. Nós temos lá uma vez por ano a festa da colheita. Agora, em detrimento da pandemia, as festas ficaram um pouco paradas, mas se você não conhece, vale muito a pena você conhecer. A festa da colheita é linda, linda. E é organizada pelos poloneses ali na colônia Murici. Temos a colônia Marcelino, que é povoada ali pelos ucranianos também. A colônia Marcelino está do centro de São José aproximadamente 35 quilômetros aproximadamente. E temos a colônia Mergulhão, que é povoada pelos italianos, o nosso caminho do vinho de São José dos Pinhais. Então hoje se tornou um ponto turístico na nossa cidade, o caminho do vinho, tem várias atrações de lazer e a gastronomia local também, o vinho, enfim. É uma região de São José muito apreciada hoje, graças a Deus. Temos os nossos cafés coloniais, os restaurantes. Se você for a São José dos Pinhais, se ainda não conhece, será muito bem-vindo. E, inclusive, visite, né, o Caminho do Vinho ali, que você não vai se arrepender. E se precisar da nossa ajuda, nós te acompanhamos lá também. Né? Temos ainda a colônia dos Castelhanos e a Campina do Taquaral. Vamos em frente. Como eu já citei, de novo, né, coloquei aqui apenas 3 desafios atuais aí para nós entendermos um pouco a realidade daquele município. Em 1990, São José tinha 100 mil habitantes aproximadamente. Chegamos agora em 2021 com uma marca de 330 mil habitantes. A estimativa, né, porque nós não tivemos o censo agora em 2020. E esse crescimento se deu de uma forma repentina. No ano 2000 tinha aproximadamente 200 mil habitantes São José dos Pinhais. Esse ano nós chegamos a 200 mil eleitores. Olha que diferença, né? Então, com isso, houve um crescimento populacional muito grande e São José foi crescendo horizontalmente. E várias regiões do município que talvez nem pudessem ser ocupadas, hoje estão ocupadas. E isso interfere muito no planejamento urbano da nossa cidade. O desenvolvimento urbano, nós comentávamos aqui há pouco com o Dr. Hamilton, né, que acabou de sair, sobre a questão dos nossos planos diretores, né, de que maneira atualizar e melhorar a vida das pessoas, construindo um bom plano diretor. Então, São José, nós temos hoje várias regiões de São José dos Pinhais que ainda são ocupações irregulares. Isso é um desafio enorme para os gestores, para o poder legislativo daquela cidade. E temos, por ser uma área que é permeada por grandes mananciais, né, a questão hídrica em São José, graças a Deus, ela é muito rica, a questão hídrica, porém, isso traz várias restrições legais com relação a áreas industriais. Nós temos áreas lá que nós não podemos desenvolver industrialmente por ser áreas de preservação ambiental. Temos a bacia do Rio Pequeno, a bacia do Miringuava. Então, essas APAs, áreas de preservação permanente, nós não podemos desenvolver muito, né? Ou pelo menos precisamos pensar a melhor maneira, a médio e longo prazo, de como chegar a essas regiões, como desenvolver a indústria ali naquela região e até mesmo a ocupação residencial. Por isso que essa é uma dos desafios que nós temos, como vencer isso. Eu estive visitando a cidade de Florianópolis há uns anos atrás e eu fiquei surpreso o que eles conseguiram fazer ali no entorno do Sapiens Park, né? Com todo aquele desenvolvimento tecnológico e com todas as restrições ambientais que eles têm, eles conseguiram fazer ali um monumento, algo extraordinário, grandioso, para desenvolver
a questão tecnológica, e hoje eles se tornaram um polo tecnológico, referência em Florianópolis. E eu trouxe, inclusive, como um dado a ser pensado, a ser debatido na cidade de São José. E um outro grande desafio, que não é só em São José dos Pinhais que nós temos, mas acredito que Matinhos, Paranaguá, o Paraná, o Brasil tem, é a retomada da economia agora, né, nesse pós-Covid. Na verdade, ainda estamos vivendo a questão pandêmica, mas as coisas estão melhorando um pouco e nós temos esse grande desafio. Em São José dos Pinhais existem aproximadamente 40 mil CNPJs ativos. Desses 40 mil CNPJs ativos, 56% aproximadamente são microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. E esses foram os que mais sofreram com a pandemia. Segundo dados de um estudo realizado pelo Sebrae em São José dos Pinhais, né, o setor econômico o mais vulnerável é os microempreendedores individuais e as micros e pequenas empresas. Então isso afetou, porque nós temos a grande força motriz econômica de São José está aí localizada, centralizada nos pequenos negócios. E aí então, como fazer para recuperar esta economia? Que é onde está inclusive a nossa maior massa empregatícia, né? A mão de obra de fato está localizada aí nas micro e pequenas empresas. Então é um outro grande desafio. Fizemos este ano em São José, na Câmara Municipal, uma comissão especial para estudar esses desafios, para saber de que maneira estava acontecendo a aproximação do poder público e a iniciativa privada, em especial a área do comércio em São José dos Pinhais, né? E aí fizemos um relatório, levantamos vários dados e, conjuntamente com o Sebrae, fizemos ali um trabalho buscando soluções para isso, que nós vamos discorrer já em breve. Então, André, se você puder seguir lá com a gente, obrigado. Diante desse cenário, lá em 2017, então, São José optou por acolher uma proposta da criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Só com licença um instantinho para eu tomar uma aguinha aqui. Como já citado aqui no início, e é sabido por todos nós temos uma dificuldade muito grande. Os gestores, eles têm uma dificuldade muito grande. Qual seria? Nós temos eleições no Brasil a cada 2 anos. As eleições municipais a cada 4 anos. Os gestores dificilmente conseguem pensar a cidade a médio e longo prazo. Normalmente, quando muito, pensam a cidade para os próximos 4, para os próximos 8 anos. E essa é uma realidade nacional. É por isso que nós temos muita dificuldade de infraestrutura, de mobilidade urbana, de desenvolvimento urbano. Por quê? Porque somos interrompidos a cada 2 anos com eleições. Isso, pelo menos no meu entendimento, dificulta muito o planejamento das cidades, onde nós vivemos. E diante disso, então São José, aceitando o desafio, acolheu a proposta de criar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. E como fruto da criação desse conselho, pensando lá no microempreendedor individual, pensando nas micro e pequenas empresas, nós conseguimos então esse ano aprovar o Fundo Garantidor de Crédito, que seria um subsídio, uma forma que através da Sociedade Garantidora de Crédito e as cooperativas de crédito, conseguir crédito para o pequeno negócio, para o pequeno empreendedor, com uma taxa de juros mais justa e também com um pouco mais de facilidade para adquirir o crédito. Porque nesses estudos que nós fizemos, em comissões especiais, por exemplo, nós identificamos que o pequeno empresário ele tem muita dificuldade para conseguir um crédito das instituições financeiras. Eles entregam seus dados para avaliação. E ao entregar os seus dados, demora-se muito para vir o resultado, a resposta,
se ele tem ou não tem condições de ter aquele crédito. E depois, normalmente, uma esmagadora maioria, a resposta é negativa, porque ele não tem garantias. Então, as instituições financeiras se negam a emprestar. E quando conseguem, as taxas de juros são muito altas. Então, ele também não consegue, ele abre mão desse crédito, por quê? Porque vai ficar muito pesado ele corresponder depois com as exigências, né, e a quitação desses créditos. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele vem para ajudar um pouco, né, diminuir essa carga e atender essa necessidade de sobrevida, inclusive do micro e pequeno empresário, que precisa muito, inclusive nesse tempo de pandemia. Uma outra atuação que está permeada dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico é a Lei da Tecnologia e Inovação. Nós ainda não temos esta lei em São José. Nós estamos trabalhando na construção desta lei, para criar um marco regulatório de inovação na cidade de São José dos Pinhais. E com isso, abrir a condição para que as startups comecem a se inserir no mercado em São José dos Pinhais para desenvolvimento de produtos e processos, para fomentar o empreendedorismo no município, por exemplo. Então, até então, nós temos esse gargalo ainda. E esse trabalho está sendo realizado a 4 mãos. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, o meu gabinete atuando junto na construção desta lei, e algumas empresas, né? Nós temos a Aker Solution, nós temos a FIEP trabalhando junto com a gente para desenvolver esta lei, e agora ela está em análise lá na Prefeitura, na PGM, na Secretaria de Finanças. Esperamos que dessa forma a gente consiga crescer. São José abriga hoje aproximadamente 8 startups. Nós sabemos que a cidade de Curitiba hoje comporta, lá tem abrigado mais de 450 startups. E a cidade de São José tem muitos ativos, mas tem muitos ativos que podem abrigar, acolher, desenvolver, inclusive nessa área de tecnologia, de inovação. Porém, nós não temos até agora uma base legal para que isso aconteça, para que esse incentivo aconteça. Então, o Conselho tem trabalhado nesta criação. E um outro assunto que eu trouxe aqui dentro da atuação do Conselho de Desenvolvimento é porque nós estamos vivendo lá, nesse tempo, a Sanepar está estruturando e criando a barragem da bacia do Rio Miringuava, que é uma barragem para fornecer água para São José e também para alguns municípios da região metropolitana. Contudo, esse lago deve ter aproximadamente 400 hectares, então ele é bem grande e deve causar um impacto muito grande no entorno, inclusive nesses colonos, nas pessoas que moram ali há 100, 150 anos, 200 anos, e que aprenderam a produzir, desde então, a sua experiência, europeus que vieram da região da Prússia e de outras regiões, convencionalmente, né, com o uso de agrotóxico e tal, e que agora, em detrimento da bacia do Rio Miringuava, eles precisam agora repensar a sua forma de produtividade. E o Conselho está debatendo junto à Sanepar, juntamente com a Prefeitura Municipal, com a Câmara Municipal, quais seriam algumas contrapartidas que seriam justas para desenvolver, inclusive, o turismo rural naquela região. E da mesma maneira que preservássemos o meio ambiente. E que as famílias que estão inseridas ali no entorno, que são diretamente impactadas, foram mais de 120 famílias diretamente impactadas pela bacia do Rio Miringuava. E indiretamente, nós contamos ali com aproximadamente 1.000 famílias impactadas, que vão precisar passar agora por todo um aprendizado, por uma nova forma de produzir, novas tecnologias. Então, entraram através do Conselho de Desenvolvimento nesta pauta, o Boticário com o projeto Viva Água, entrou junto com a gente nesse desafio, o Estado do Paraná, e também várias outras entidades, a própria FIEP,
várias outras entidades que estão trabalhando junto com a Sanepar, com a Câmara, através do Conselho de Desenvolvimento, para que consigamos que essa barragem aconteça, que a questão hídrica seja resolvida e, ao mesmo tempo, que não fique um passivo para o ente público, para o município de São José dos Pinhais. Então, é por isso a importância de pensarmos o município, planejarmos ele a médio e longo prazo. Haja vista que esse processo da Bacia do Miringova em São José existe desde... O projeto é muito antigo, mas na prática, a partir de 2011, já se fala, já começaram ali as tratativas. E como nós não tínhamos esse Conselho de Desenvolvimento Econômico, as tratativas, as negociações, enfim, as discussões, o debate, ele estava restrito entre a Sanepar e a comunidade. Não tinha um envolvimento da sociedade civil como um todo. Então, esses são alguns frutos aqui que eu trouxe só para ilustrar, porque nós estamos aqui em um evento que a sua temática são cidades inteligentes. E nós falarmos de cidades inteligentes, sem saber o que as pessoas precisam, sem entender o que cada região necessita, sem debater com aquelas pessoas e com a sociedade como um todo, talvez nós não conseguiríamos produzir uma cidade inteligente. Então agora vamos continuar, Andrei, vamos em frente aí, obrigado inclusive. Então, explicando aqui como que é composto esse conselho lá em São José dos Pinhais, eu não sei se vocês têm aqui em Matinhos, vocês têm? Não tem ainda? Como que ele é composto? A governança pela Prefeitura Municipal, então tem representantes da Prefeitura, pela Câmara Municipal, pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Pinhais e também o SEBRAE. O SEBRAE, ele é o guardião da metodologia. Então o SEBRAE sempre está presente ali, inclusive para algumas pautas, a própria Prefeitura contrata o SEBRAE para desenvolver estudos técnicos para dar embasamento no processo de decisão. Por último, agora o SEBRAE entregou para nós, através do Conselho de Desenvolvimento, um estudo técnico sobre o ISS. Porque nós sofremos, inclusive, em São José, por essa questão também. E é por isso que, repito, quando nós falamos de cidades inteligentes, nós precisamos entender a nossa realidade. Tem que ter uma base, o alicerce. De que ponto nós vamos partir? E nos últimos anos, a cidade de São José estava perdendo algumas empresas importantes que queriam se instalar ali e, porém, se negaram porque já não conseguiram se acertar com relação ao ISS. Então, o Conselho de Desenvolvimento, entendendo que nós estávamos economicamente sendo prejudicados, fizemos a solicitação de um estudo técnico pelo SEBRAE para dar um embasamento ao gestor público, à prefeita lá municipal, para saber se era necessário baixar o ISS, se era possível baixar esse ISS, reduzir gradativamente ou não, e qual era a realidade. Então esse estudo agora está sendo entregue pelo SEBRAE e vai ser analisado para tomarmos as decisões lá em São José dos Pinhais. Vamos em frente. E, enfim, chegamos então aqui propriamente dita sobre a proposta desse evento, o que nos trouxe até aqui. E eu acredito que esse breve histórico que eu trouxe sobre o município de São José, os nossos desafios, as situações em que nós vivemos lá, também já ilustra um pouquinho essa preocupação que penso eu ser de todos nós. Cidades inteligentes. O próprio SEBRAE Inovação, ele traz esse conceito, que elas devem servir melhor os cidadãos. Ou seja, tudo deve ser feito para as pessoas. Se eu penso em uma cidade inteligente, eu preciso pensar, em primeiro lugar, em quem vive nessa cidade. Isso vale para qualquer serviço necessário à vida das pessoas. Então, existem outros conceitos de cidades inteligentes, vários, mas esse foi um que eu quis trazer aqui, até porque está dentro dos valores que eu acredito, e a minha atuação como vereador em São José dos Pinhais está permeado nesta direção. Então, são voltadas para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos,
precisam do envolvimento, né, de stakeholders para que dê certo, ou seja, as academias, né, universidades, as empresas, as ONGs, associações, as igrejas, né, o poder público. Não é possível, não que não seja possível, melhor pensar em cidades inteligentes com o engajamento do poder público. E quando nós falamos aqui, eu quero voltar um pouco na questão do conselho. Uma cidade inteligente precisa do engajamento de todos. A sociedade civil organizada e o cidadão precisa estar acompanhando o dia a dia e as decisões desse município. O Conselho de Desenvolvimento em São José, ele é composto por mais de 70 entidades. Então nós temos reuniões e debates públicos frequentes, quinzenalmente. Nós temos um comitê gestor, depois nós temos uma plenária. O comitê gestor é organizado por 5, 6 pessoas. Desde 2017, graças a Deus, eu sou membro desse comitê gestor. Depois a plenária tem umas 20 entidades. E o fórum de debate, que é composto por mais de 70 entidades. Então, esse grupo como um todo representa o pensamento da cidade. E o que nós queremos, qual é a cidade que nós queremos para os próximos 20 anos? Qual é a cidade que nós queremos para os próximos 30 anos? Aquilo que eu dizia, a dificuldade que nós temos, que os gestores públicos têm de pensar a médio e longo prazo, esse modelo ele consegue fazer, porque ele independe de eleições. Ele independe. Inclusive tem uma cláusula lá, porque ele foi formulado por lei, né, que os projetos devem dar continuidade sobre a ótica da transversalidade das eleições, né, dos mandatos e das gestões. Isso é importantíssimo, né, esse engajamento. É importante pensar, olhar e perguntar para as pessoas. Por exemplo, se você chegar lá em São José dos Pinhais hoje e dizer assim, você considera São José uma cidade inteligente? Talvez você vai se frustrar. Alguém vai dizer assim, o quê? Você não conhece São José dos Pinhais. E de fato, não é essa a intenção, né? É só estou dizendo aqui para nós entendermos o quê? Que as cidades inteligentes, elas têm que estar, é um sentimento, as pessoas têm que sentir, elas precisam, isso tem que ser perceptível para o cidadão, ou seja, o transporte coletivo que eu utilizo, eu entendo que isso me ajuda, melhora a minha vida. Lá no bairro onde eu estou inserido, tem praças públicas, tem parques onde eu me sinto bem, onde as minhas filhas possam brincar, os meus filhos possam brincar, tem calçadas apropriadas, onde eu possa caminhar tranquilamente. Como que está a questão de segurança? Então, se eu me sinto seguro, se eu me sinto bem, se eu tenho bem-estar, eu posso dizer que eu estou caminhando, que eu estou trabalhando em prol de uma cidade inteligente. E não somente uma cidade que tem carros elétricos, carros voadores, né? Uma cidade que tem Wi-Fi público. Enfim, isso é parte de um processo, mas que de fato não torna uma cidade inteligente se não há a percepção da sociedade. É preciso que as pessoas percebam, sintam, que quando ela sai de casa e vai até a farmácia, ela possa ir caminhando, que não precisa ir de carro. Não seria isso, de repente, um modelo de cidade inteligente que eu gostaria de viver? E nesse caminho eu posso encontrar um amigo, eu posso rever um amigo, inclusive, hoje aqui, né, eu tive a oportunidade de rever uma amiga de 20 anos atrás. Olha como isso é bom e como isso aproxima as pessoas. A tecnologia é fantástica, mas se nós não tivermos cuidado, ela pode nos distanciar. E o que tem acontecido atualmente? Então, as cidades inteligentes têm que parar. A proposta de uma cidade inteligente não precisa parar um pouco e pensar sobre isso. A cidade inteligente que eu quero está aproximando as pessoas, as famílias? As pessoas têm tempo para si ou não? Eu estou conseguindo diminuir o tempo no trajeto para o meu trabalho de ônibus? Se eu estou conseguindo diminuir a questão do transporte coletivo, otimizando isso para que eu tenha mais tempo para a minha família, para que eu tenha mais tempo para os meus amigos, talvez essa seria uma cidade que eu quisesse viver e criar os meus filhos. E não aquela cidade que talvez eu imagine, né, que no imaginário popular eu gostasse, o idealismo que está longe da minha realidade.
Eu tenho certeza que se nós chegarmos a conversar com alguns gestores públicos, eles podem nos apresentar projetos muito grandes com um fator de investimento muito alto. Mas será que ele tem esse recurso para investir? E será que esse investimento vai traduzir em uma cidade que as pessoas vão ser felizes? Elas vão ter bem-estar? Então talvez é preciso resolver os pequenos problemas que nós temos primeiro, né? E temos muitos pequenos problemas. Alguém já dizia que nós dificilmente tropeçamos nas montanhas, a gente tropeça nas pedrinhas, porque a gente não vê elas, né? Normalmente. Então, se nós conseguíssemos, enquanto gestores públicos, enquanto cidadãos engajados, pensar a cidade a médio e longo prazo. Porque, de fato, gente, eu acredito nisso também. Salvo a cidade de Laguna, no Ceará, não sei se os senhores conhecem, alguém deve conhecer, que é a primeira cidade 100% inteligente do Brasil, que tem a questão da inteligência social, ela está sendo projetada para ser uma cidade inteligente na sua origem. Salvo Laguna, eu acredito que a maioria das cidades não nascem inteligentes, né? Elas vão se tornando inteligentes. Por quê? Porque tem, de fato, ali a participação do cidadão. Nós vamos melhorando a nossa vida no dia a dia. Nós vamos participando, dando as nossas contribuições no dia a dia. Então elas são construídas com base em planejamento, né? E também devem otimizar a utilização de recursos. Vamos em frente. A ótica da dignidade humana, né? Que são os valores da pessoa humana. Os princípios, aquilo que não se abre mão, que nós não podemos atropelar. Então a Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, traz esse embasamento sobre a dignidade humana. É a finalidade, então, da dignidade é assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público. E nós podemos acompanhar aqui em negrito. É garantir os direitos respeitados pelo Estado e resguardando o bem-estar de todos os cidadãos através da ação dos seus governos. Eu queria voltar um pouquinho aqui, ali na entrelinha, onde vai dizer o seguinte: o principal objetivo, quando nós falamos da dignidade da pessoa humana, é garantir o respeito em questões e valores pessoais. Por quê? Para que seja respeitado a dignidade humana, eu tenho os meus valores, os meus princípios, que são diferentes dos seus valores e dos seus princípios. Então, olhar a cidade, pensar numa cidade inteligente, pensar em progresso, em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social, e desconsiderar os valores dessa sociedade, desconsiderar os valores dessas pessoas, talvez nós pudéssemos caminhar no sentido aonde não seria o ideal ou real para aquelas pessoas. Nós não podemos fazer isso. É necessário, embasados na Constituição Federal, trilhar esse caminho. Né? E eu procuro, ainda que com erros e acertos, trilhar esse caminho. Vamos em frente. E aqui está, então, a centralidade, né? A dignidade da pessoa humana como fator central das cidades inteligentes. É esta reflexão que eu gostaria de trazer aqui nessa tarde, para todos nós, e para você também que nos acompanha virtualmente. A dignidade da pessoa humana é inegociável. E todo projeto, toda ação governamental, toda a visão de futuro que nós temos, nós precisamos respeitar a dignidade da pessoa humana. Respeitar a família, respeitar a pessoa, os valores dessa sociedade. Porque senão nós corremos um risco de nos tornarmos tão tecnológicos e deixar as pessoas para as quais a tecnologia existe em segundo plano. E aí nós invertemos a ordem das coisas. Vamos em frente. Dentro desta ótica, então, o entendimento seria: se a dignidade da pessoa humana como fator central das cidades inteligentes,
Então nós precisamos preservar a valorização do ser humano. É um ser dotado de sabedoria, de dignidade, de respeito, de visão, e ele precisa ser respeitado, resguardando o bem-estar de todos esses cidadãos, através da ação direta, porque no município as políticas públicas, elas de fato têm uma interferência direta na vida das pessoas, e é por isso que nós chamamos as pessoas a participar da vida pública, porque participando ou não, né, os senhores, as senhoras sabem, nós somos afetados pelas decisões que acontecem no poder público. E envolvendo as condições necessárias para que uma pessoa tenha uma vida, então, digna. Servir os cidadãos, aumentando a qualidade de vida e otimizando os recursos. Veja, o orçamento da cidade de São José dos Pinhais para 2022 está em torno de R$1,5 bilhão de reais. É um baita de um orçamento. Quando nós olhamos para esse orçamento, alguém poderia dizer assim, vocês podem gastar, né, Ana Paula? Vocês podem gastar à vontade, não é? Porque é considerável um orçamento desse. É o terceiro do estado do Paraná. Mas, no entanto, só o nosso índice hoje já está em 46% dessa arrecadação. Então, nós precisamos valorizar o servidor público dentro desse quesito orçamentário, e entender que aquela pessoa que mora mais distante do centro também tem a mesma dignidade daqueles que moram no centro da cidade. E a política pública, esse recurso, ele precisa chegar até aquela pessoa de uma forma com que ela sinta-se digna e parte dessa cidade. Porque não é verdade, gente? Nós não nos identificamos como cidadão do Brasil. Quando alguém te pergunta, você fala, eu sou de Matinhos. Não é assim? Olha quantas vezes eu repeti aqui que eu sou de São José dos Pinhais, porque eu aprendi a amar aquela cidade. Pelo contexto, é onde nós estamos os nossos laços afetivos enraizados. É onde nós fazemos amigos, então nós nos identificamos. Quando eu viajo para o Mato Grosso do Sul, na casa dos meus pais, olha que interessante. Lá no Mato Grosso do Sul, eu digo assim, São José dos Pinhais é uma cidade linda, né? As pessoas são felizes. Então eu começo a contar a história da cidade onde eu moro, a nossa identidade. Então, se é dessa forma, se eu tenho qual é o valor agregado na minha condição dentro do meu município, qual é o valor agregado para aquela pessoa que está lá longe, que está lá na última rua, na última casa, no último número predial. Ela tem que ser considerada na otimização dos recursos públicos. Porque senão nós corremos um risco de fazer política pública para grupos de interesse. E aí a dignidade da pessoa humana vai embora, ela passa despercebida. E alguém vai poder dizer assim, vocês têm bons discursos, mas na prática a coisa não acontece. E qual é a cidade inteligente que nós queremos? Aquela cidade que de fato as pessoas tenham as suas vidas transformadas, elas tenham orgulho de pisar esse chão, de viver neste lugar, que elas encontrem as pessoas, tanto as mais vulneráveis quanto as mais abastadas, sejam capazes de desenvolver, de pensar juntas, porque é neste lugar onde nós construímos a nossa história. Não é assim? É assim. Então vamos lá, vamos seguindo aí que o nosso tempo também passa bem rápido. Um pouquinho do meu mandato, né? Eu fui, então, eleito em 2016 primeira vez. Iniciei lá em 2017. Pode ir passando lá, Andrei, obrigado. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi montar uma equipe pequena. Pequena. Eu não sei quantos assessores a Câmara Municipal de Matinhos pode ter cada vereador. Mas lá em São José dos Pinhais, nós tínhamos, até então, lá em 2017, nós tínhamos a oportunidade de ter 9 assessores. E eu abri mão de quase 50% dos assessores, não quis contratar, porque quis uma equipe pequena, otimizada, enxuta, para fazer um trabalho técnico, um trabalho de planejamento, um trabalho estratégico dentro da minha equipe. Uma equipe mais qualificada, exigia, ninguém entrou no meu gabinete por promessa política. As pessoas que trabalham comigo entraram lá por merecimento. Então elas tiveram que se apresentar a mim
e defenderam o porquê queriam trabalhar comigo, o porquê queriam trabalhar em uma Câmara Municipal, porquê queriam deixar a sua vida profissional, talvez de sucesso, e vários deles tinham a sua vida profissional de sucesso, na sua área de competência, na sua formação de competência, abrir mão de tudo isso, de uma carreira profissional, para se engajar no meio político, para defender uma pessoa, porque é assim, né? Não sei se aqui, com certeza tem alguns assessores, as suas ações na rua onde você está, fala em nome de alguém, em nome de um político. Então a pessoa tem que ter muita coragem para sair do teu trabalho e se engajar em um ambiente político para defender alguém. Tem que ter uma relação de confiança, tem que saber muito bem com quem vai trabalhar. E eu fiz essa exigência. Tem que ter formação para trabalhar comigo, tem que ser uma pessoa ética, enfim, eu coloquei alguns critérios básicos ali para que viesse. E eles toparam. Todos eles saíram dos seus empregos e vieram trabalhar comigo. E nós montamos uma equipe maravilhosa, muito boa. Temos os nossos perrengues, né? Porque em todo o trabalho a gente tem mesmo, é natural. No entanto, estamos conseguindo desenvolver um excelente trabalho, pelo menos ao meu ver, lá em São José dos Pinhais. Vamos em frente, vamos seguir aqui. Dessa maneira, eu consegui que o meu gabinete fosse o gabinete mais econômico da Câmara de São José dos Pinhais no mandato de 2017 a 2020. Economizei mais de R$1 milhão só no meu gabinete. Até esses dias alguém fez um comparativo lá em São José. Nós somos em 21 vereadores. 21 gabinetes, vamos colocar assim. 21 gabinetes. Se todos os gabinetes tivessem economizado R$1 milhão cada um, seriam R$20 milhões economizados. Então, quando nós falamos de cidades inteligentes, que ela tem que ser permeada pela otimização do recurso público, pela valorização de cada centavo que vem do bolso do contribuinte, não é? Quando nós falamos em recurso público, na verdade, nós estamos falando do recurso das pessoas, dos cidadãos que consomem nessa cidade, que compram o seu alimento, que compram as suas roupas, né? As pessoas que dão presentes, as pessoas que pagam os seus impostos. O recurso são das pessoas. Então ele tem que ser valorizado, tem que ser muito bem investido, muito bem pensado. E nós não podemos simplesmente, porque temos um amparo legal, utilizar ele da maneira com que a gente... Tudo bem, não há um erro nisso. No entanto, a minha opção foi fazer um gabinete econômico. E graças a Deus eu tenho conseguido. E aqui esta matéria é de uma mídia local lá de São José, reconhecendo então essa proposta de economia dentro de um gabinete parlamentar. Vamos lá. Dentro das atribuições do Legislativo, atualmente uma das principais atribuições, além de legislar, deliberar os projetos, né, através das votações em plenário, é a fiscalização. Então, no meu primeiro mandato, eu consegui aí a marca de R$75 milhões fiscalizados e auditados naquele município. E agora, no meu segundo mandato, já alcançamos a meta aí de R$48 milhões fiscalizados e auditados. Sendo desses 48 milhões, aproximadamente 10 milhões fiscalizados só dos recursos do Covid-19, né? Porque dentro de uma pandemia, nós precisamos, inclusive, observar muito bem de que maneira o recurso está destinado para a recuperação da saúde das pessoas. Vamos seguir. E quais são as pautas, então, que norteiam o meu mandato lá na cidade de São José? Na ótica da dignidade da pessoa humana, eu trabalho em defesa da família, pela valorização da vida e também em defesa e na valorização da pessoa com deficiência. É lógico, como eu citei aqui, estou engajado no Conselho de Desenvolvimento Econômico, debatemos vários projetos de médio e longo prazo dentro desse conselho, tenho uma atuação em todas as instâncias. Sou presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Comissão essa, inclusive, que foi proposta por este vereador lá em 2017. Então, aqui está, né, o embasamento do meu trabalho na Câmara Municipal. E na sequência agora, Andrei, na sequência nós vamos ver aqui algumas leis aprovadas nesse período de legislatura lá.
na ótica da vida da família, nós temos, eu elenquei aqui alguns projetos de lei. A Semana Municipal de Valorização da Vida, Dia Municipal da Pessoa Idosa, e assim tem uma sequência de leis em defesa e na valorização da vida e da família. Algumas dessas leis eu quero destacar aqui nos próximos slides. Vamos lá. Esta lei da Semana Municipal de Valorização da Vida e da Família, lá em 2017, ela nos oportunizou fazer na Câmara lá vários eventos, fóruns, palestras, fizemos caminhada na cidade de São José em defesa da família, em defesa da vida. Nós estamos vivendo um tempo onde a família ela tem sido, ela tem sido procurada, ela tem sido talvez até um pouco esmagada, né? A família tem sofrido bastante. Então, uma das propostas que eu tenho enquanto legislador é defender a família. Então, conseguimos, essa é uma das leis assim que eu tenho um grande apreço lá na cidade de São José dos Pinhais. Vamos para a próxima. Aqui está a imagem, né, de alguns eventos que nós fizemos e também da nossa comunicação através das mídias sociais com as pessoas, né, para levar ao conhecimento do cidadão lá da cidade de São José. Vamos em frente. E também esse ano, em 2021, conseguimos propor e aprovar o Programa de Proteção contra o Aborto lá na cidade de São José. Esse aqui é uma lei assim, que eu também tenho um carinho muito grande. Porque esse programa visa orientar as mulheres com relação ao risco, as consequências, as sequelas, tanto emocional, né, psicológica, física, que o aborto pode trazer na vida de uma mulher. Então é um trabalho de prevenção, de orientação, né, que a cidade de São José agora, por meio de uma lei, vai poder levar lá nas unidades básicas de saúde, no hospital e maternidade. Nós temos o hospital municipal, que ele é referência em maternidade lá em São José dos Pinhais. E nascem aproximadamente 3.000 crianças por ano lá em São José dos Pinhais. Né? E uma grande porcentagem desses nascimentos, aproximadamente, acho que mais de 40%, são de adolescentes. Adolescentes que têm os seus filhos no Hospital e Maternidade São José. Agora, esses são os dados que nós temos, os dados reais, graças a Deus, dos nascimentos. Mas e aquelas gestações que são interrompidas e que a gente sequer fica sabendo? E que muitas vezes elas são interrompidas porque não tem orientação, porque não tem ninguém que estenda a mão e diga assim, olha, estou aqui para te ajudar. Inclusive, dentro do projeto de lei, nós colocamos um parágrafo muito importante, que o município pode fazer parcerias, convênios com casas pró-vida. Então, às vezes o município não consegue dispor de um serviço de proteção à mulher nesse momento difícil, mas ele pode fazer convênios com casas pró-vida para orientar e dar amparo. Porque nesse processo de orientação, alguma mulher pode dizer assim, eu não tenho ninguém, eu não tenho meu esposo, eu não tenho mais família, e aí? Quem que vai me ajudar? Então entra essa parceria para dar sustentabilidade a essa mulher. Vamos em frente. Um outro projeto de lei na defesa da vida da família é o Dia do MOB, é o Método de Ovulação Billings. Esse foi um projeto que está acontecendo em âmbito nacional. E eu tinha, desde o meu primeiro mandato, a intenção de tratar esse assunto, que é o planejamento familiar na cidade de São José. Tivemos algumas dificuldades, mas esse ano conseguimos aprovar este projeto de lei, que vai orientar os casais com relação ao planejamento familiar. Vamos em frente. E aqui está, né, as orientações, né, quero agradecer a minha equipe, inclusive, por ajudar nas orientações, e aqui nós estávamos celebrando, né, a aprovação desse projeto de lei lá na cidade. Vamos lá, Andrei, você está indo muito bem. Já estamos concluindo. Na ótica da pessoa com deficiência, né, uma das causas também primeiras que eu assumi dentro do meu mandato, tenho trabalhado e conseguimos aprovar algumas leis. A cidade de São José, segundo dados do IBGE de 2010,
Quando eu digo isso, algumas pessoas até contrapõem, né, dizendo assim, por que você está citando dados de 2010, se nós já estamos em 2021? É porque são os últimos dados oficiais que nós temos, né? Então, São José apresentava na ocasião 50 mil pessoas com deficiência. E nós não tínhamos na Câmara Municipal uma comissão permanente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Veja quando nós falamos da dignidade da pessoa humana. Então eu fiz essa proposição, conseguimos criar esta comissão, depois os vereadores me concederam a presidência dessa comissão, estamos trabalhando lá, hoje estou como membro, também fazendo esse trabalho dentro da Câmara Municipal. E conseguimos aprovar algumas leis, inclusive a primeira lei dentro da ótica da pessoa com deficiência que eu consegui aprovar foi a lei de conscientização, a semana de conscientização do autismo, depois a lei que dá prioridade para a pessoa com autismo no município de São José, e a partir daí conseguimos emitir a carteirinha do autista, que não tínhamos, foi através dessa legislação que nós conseguimos então que a Secretaria de Saúde emitisse a carteirinha do autista para identificá-lo, né, nas filas, aí nos equipamentos públicos e privados. Vamos seguir. Então aqui tem elencado também algumas leis. O Dia do Lazer Acessível, a Lei 2.943 de 2017. Gente, conversando com as famílias, visitando os bairros, as famílias lá de São José, conversando com as famílias que têm os seus entes queridos com deficiência, eu tive uma descoberta. Pessoas que estavam aproximadamente há 3 anos, 2 anos, 3 anos, sem sair de casa. E aí eu perguntava, mas por que vocês não saem de casa? Elas diziam, porque nós não temos opções. Nós não temos aonde ir. E nós não somos convidados. E elas foram elencando várias dificuldades. E aí surgiu, então, a inspiração de realizar um projeto na cidade lá de São José, de lazer e de entretenimento para as pessoas com deficiência e os seus familiares. Um evento de inclusão social, um evento de sociabilidade e que pudesse valorizar a pessoa humana, a pessoa. E nós tivemos um grande desafio, eu precisei de vários parceiros, várias entidades, ONGs, inclusive algumas ONGs de Curitiba, algumas secretarias, a Secretaria de Esporte e Lazer, Saúde, Assistência Social. Então as pessoas vêm para este evento, ali ela pode se divertir, se entreter, fazer amizades e ter informações com relação aos seus direitos, com relação a políticas públicas para a pessoa com deficiência, a questão de benefícios para as pessoas com deficiência, tudo no mesmo lugar. É um evento emocionante que nós temos lá em São José. É emocionante. Tivemos a Corrida do Surdo, é um evento assim que inclui as pessoas e faz com que eles sejam protagonistas do que está acontecendo ali. Então foi uma inspiração também. Eu tenho um carinho, um apreço enorme por esse projeto de lei, por esta lei hoje em São José. A vacinação domiciliar para a pessoa com deficiência, os parques adaptados. Então nós conseguimos aprovar uma lei que a partir de então, todos os novos parquinhos infantis tenham pelo menos um brinquedo adaptado para a pessoa com deficiência lá na cidade. Vamos em frente, vamos para a próxima. Então aqui, pode ir passando, Andrei. Esses slides estão mostrando aqui, eventos sobre o autismo lá na Câmara Municipal, fóruns, presença de pessoas, de personalidades no mundo aí, no universo do autismo, a Berenice Piana, Lucelmo Lacerda, pessoas de referência, de renome, conseguimos trazer para debater, para orientar, inclusive eventos para a área de educação, né? Para os profissionais de educação também do nosso município, porque a inclusão é um grande desafio para as nossas escolas, para a educação. Então, aqui ilustramos um pouquinho aqui para vocês a atuação aí no dia a dia lá na cidade. Vamos lá. Aqui o Dia do Lazer Acessível, pode seguir. Aqui o evento, né, o formato dele, algumas imagens aí do Dia do Lazer Acessível, as pessoas, as fotos lá no ginásio de esportes. Vamos em frente. Os parques adaptados, pode seguir, Andrei. Aqui, esse é uma imagem do primeiro parquinho 100% inclusivo lá da cidade de São José.
que foi por uma emenda impositiva aqui deste vereador que nós conseguimos instalar no nosso maior parque público lá da cidade, o Parque São José, que está ali na divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais. Vamos em frente. E hashtag para cego ver, uma lei também desse ano de 2021, que é para orientar através das plataformas digitais, as redes sociais, né, a descrição para as pessoas cegas do ambiente, das cores, para que ela tenha a informação completa do que está acontecendo ali. As palavras e também o cenário. E no próximo slide nós vamos perceber aqui de que maneira que isso deve acontecer, né? O anúncio, de que maneira deve ser descrito tudo isso, de uma forma breve, bem explicada, bem concatenada. Então, só para ilustrar que também nós aprovamos a lei e estamos ajudando a instruir também nesse sentido. Vamos seguir. E reiterando, né, de novo, como membro da Comissão de Saúde, também proponho alguns projetos de lei nessa área lá na cidade. Vamos lá. Uma delas está voltada para o servidor público, que é o Abril Verde. Isso aí também é um programa que já existe em vários municípios do Brasil. A campanha de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A lei de saúde transparente. A lei de saúde transparente deve ser considerada dentro do portal da prefeitura algumas informações importantes que eu considero um dispositivo para o cidadão, tornando o cidadão um fiscalizador do sistema de saúde. De que maneira que acontece? Tem que constar lá no portal da prefeitura os dados de quantos médicos tem na unidade básica de saúde, e se tiver uma unidade de pronto atendimento também deve constar nesta unidade, quantas consultas eles fazem por dia, por semana, por mês. E se for numa unidade de pronto atendimento, por exemplo, deve ser estabelecido através do protocolo de Manchester. Se o atendimento foi para uma questão de saúde grave ou menos grave, uma questão comum, né? Dentro das cores ali, verde, laranja, vermelho. Então, dessa maneira, as pessoas vão conseguir saber o porquê que o doutor José atende mais, porquê que o doutor Pedro atende menos, porquê que na segunda-feira ninguém foi atendido, ou porquê que essa unidade aqui está conseguindo um bom atendimento, ou a outra não está. O próprio cidadão consegue fiscalizar, e fiscalizando ele consegue, então, avaliar o serviço público. Volto aqui, então, na centralidade da pessoa como o agente transformador das cidades inteligentes. Se as pessoas, o cidadão, não consegue avaliar o serviço público, nós não estamos produzindo uma cidade inteligente, porque a inteligência emana do povo. O poder não emana do povo? Assim, da mesma maneira. Então, esse projeto, esta lei, ela contribui para que qualquer cidadão consiga identificar como está o atendimento de saúde no seu município, lá na cidade de São José. O banco de materiais ortopédicos também, que seria a prefeitura organizar uma central para fazer empréstimos de cadeiras de rodas, muletas e outros materiais ortopédicos que as pessoas não têm condições de adquirir, e a prefeitura então iria gerir, administrar esses equipamentos e fazer empréstimos para os cidadãos. Vamos passar para o próximo slide, porque tem algumas... Isso. Então aqui, trazendo aqui para o final, dentro da questão de saúde, que eu estava explicando e comentando, esses projetos de lei e uma atuação também de fiscalização. Nós tínhamos uma dificuldade na nossa lei orgânica lá, que o vereador ele não conseguia fazer diligências no ato fiscalizatório. E esse ano a gente conseguiu fazer uma emenda à lei orgânica, oportunizando então com que o legislativo faça diligências a documentos no seu ato fiscalizatório. A questão da fiscalização é muito delicada para o vereador. Ele tem que ter muita sabedoria e muito silêncio, inclusive, né? Porque ninguém gosta de ser fiscalizado. Mas eu acredito que foi uma proposta também que gerou uma segurança para os vereadores lá da cidade de São José dos Pinhais. E concluindo aqui, eu trouxe essa frase aqui do Papa Francisco, que diz assim: o Senhor está no serviço, o Senhor está no encontro.
Se nós queremos de fato uma cidade inteligente, é preciso ir ao encontro das pessoas. Os gestores precisam olhar nos olhos das pessoas, ouvir as pessoas, e não só isso, permitir com que elas atuem decisivamente, com que elas possam atuar nos processos de decisão dos seus municípios. Vamos para o próximo slide. E aqui eu estou finalizando, concluo com uma enorme, uma grata satisfação, uma alegria imensa. Muito obrigado a todos vocês aqui de Matinhos por oportunizar esse encontro, por estarem aqui me ouvindo, as experiências, né, de um cidadão que se tornou vereador na cidade de São José dos Pinhais. Que Deus abençoe a todos vocês, Nívia, né, e a toda a Câmara Municipal aqui, o presidente da Câmara, e a todos vocês que estão aqui ainda com a gente e aquelas pessoas que estão nos acompanhando virtualmente. Deus os abençoe e seguimos aí à disposição. Obrigado.